Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Tiago Alcântara e faço parte do canal 321 Gravando. Hoje o bate-papo vai ser muito legal, numa vertical totalmente diferente. A gente vai falar de RH e a gente vai chamar a Lu Cardoso para saber um pouquinho sobre esse tema. Olá Lu, tudo bem com você? Oi, Thiago, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Hoje a gente vai ter um papo muito legal com você sobre RH, tá? Mas antes disso, deixa eu falar aqui com o pessoal. Pessoal, a gente tem as redes sociais da gente, né? O Instagram, o Spotify, para quem gosta de ser fit, né? Ir para academia, botar o Spotify para ouvir, né? Na academia, na hora da esteira, pode e deve ouvir as lives, tá? A da Lu vai ser super interessante. Então vale muito a pena dar uma olhada. A gente vai estar no LinkedIn e no YouTube, tá? Tudo no canal 321 Gravando, tá? E aí, esse processo todo, a gente vai estar disponibilizando todas as gravações em todas as plataformas. Então, Lu, quem é você? Tiago, eu vou responder e antes eu só quero agradecer muito pelo convite, tá? Então tô até nervosa aqui de falar, né? E tudo mais. Eu nunca fiz uma live assim, eu dou treinamentos, dou vários tipos de atividades assim nesse sentido de para o colaborador, mas falar da gente é um pouquinho diferente. Então tô bem nervosa e considera isso. Mas fico muito lisonjeada de ter me convidado, porque são as amizades aí que a gente vai deixando pelo caminho. Então foi muito gratificante receber esse convite, tá? Então, Não, pode ficar tranquila que vai dar tudo certo. Fique tranquila. tomara, vamos lá então. Então, quem é a Lu, né? Eu quero falar um pouquinho, assim, mas eu acho que uma forma bacana, assim, de eu falar quem eu sou é também dizer o que eu não sou, assim, começar ao contrário, assim, né? Dizendo o que a Lu não é. E uma coisa que eu definitivamente eu não sou é saudosista, né? Aquela pessoa assim que fala do naquele tempo era bom, no meu tempo que era bom. E não, na verdade lá atrás, né, tinham coisas que eram ruins pra caramba. Não, a gente não tinha GPS, não tinha internet rápida, não tinha Uber, não tinha acesso tão fácil às informações, então tudo tá melhor, né? Ah, mas nos meus 15 anos que era bom, nos meus 20 anos, ou se eu tivesse meus 20 anos, e eu tenho zero saudades, assim, então não sou saudosista, assim, né? E a Lu, eu sou, né, uma pessoa que costuma ser bastante observadora com as coisas, com as situações, com as pessoas que estão ao meu redor. Isso veio através da minha criação também, que foi muito rígida, e eu tinha que ficar sentada, ouvindo os adultos falar, não podia falar nada, e isso me trouxe essa coisa de observar as pessoas, né? Observar o que estava ao meu redor, assim, e identificar coisas que eu queria para mim, para minha vida, e coisas que eu não queria também, né? E isso me fez quebrar muitos ciclos na minha vida, porque quando a gente cria consciência, quando a gente se questiona do que está acontecendo ali à nossa volta, né? E se é aquilo ou não que a gente quer pra gente, né? Então a gente consegue seguir caminhos diferentes às vezes, né? Então eu consegui quebrar muitos ciclos a partir disso, a partir dessa questão de ter essa observação, esse olhar observador. E acho que foi isso também que foi ao longo do tempo me levando, me conduzindo para a área de RH também aos poucos, né? E eu bati muito a cabeça também, assim, para encontrar o meu caminho, para entender quem eu era. Fiz muita terapia, passei por processos bem difíceis, bem dolorosos, assim, para eu me encontrar, para fazer as coisas darem certo. Deu muita coisa errada, assim, e eu venho mudando. Aí a cada dia eu busco mudar e ser melhor e evoluir todos os dias, né? Então, quem me conheceu aí há 5, há 10 anos, né, atrás, se falar comigo hoje, vai conhecer uma pessoa completamente diferente, porque eu tô sempre buscando ser essa pessoa melhor, assim, né? E não tô no meu melhor, né? Eu espero poder estar sempre me aperfeiçoando aí. Então, tem muita coisa ainda para melhorar ainda, mas esses processos ajudam muito a gente, assim, a amadurecer, a evoluir. Então, acho que isso, né, sem contar uma questão específica, assim, acho que isso
reflete um pouquinho aí de quem é a Lu, né? Esses 2 pontos aí. Muito legal, Lu. Lu, você falou que é de RH, né? Mas como você decidiu entrar na área de RH, né? Como que aconteceu isso, né? Como que eu vim parar na área de RH? Então, contando um pouquinho para vocês, né? Eu estava muito perdida quando eu fui para o meio corporativo, lá com os meus 17 anos que eu comecei a trabalhar. Então, eu comecei a trabalhar de assistente, de auxiliar. Eu comecei lá pelos 18 anos ali a fazer uma faculdade de ciências contábeis, que eu não consegui continuar pagando. Aquilo me frustrou muito na época. Ou eu comia ou eu pagava a faculdade, então não tinha como fazer as 2 coisas, eu tive que cancelar. Na época, até contando um pouquinho, assim, uma história engraçada, assim, na época, quando eu trabalhava, né, de auxiliar e tudo mais, a gente usava vale transporte, né, para trabalhar, e eu trabalhava numa outra cidade, então eu pegava um ônibus intermunicipal do centro e mais um ônibus até a minha casa. E aí, para te ter uma ideia, porque eu contava centavos assim para conseguir pagar a faculdade. E aí a passagem desse transporte de casa até o centro, que daí eu pegava o intermunicipal, eu caminhava de casa até o centro 40 minutos para conseguir vender a passagem e ajudar nas despesas e conseguir ali controlar aqueles centavos para eu tentar pagar a faculdade, mas não deu certo. Então, isso me frustrou, eu acabei não seguindo adiante, né? E aí eu fui para uma empresa, né? Eu estava nessa empresa, na verdade, eu estava nessa empresa, e aí eu fui passando de um cargo para o outro, né? Cargos ali dentro de auxiliar, assistente e tudo mais, e eu fui para a parte da qualidade. Só que daí passou um tempo e me convidaram para eu aplicar um treinamento, eu nem lembro do que era lá, mas era para a área de vendas. Treinamento bem específico, assim, e eu disse sim. Falei, não, beleza, eu topo, né? Só que falei aquilo plena, né, que eu topava lá fazer o treinamento, mas, meu Deus do céu, eu tava muito nervosa, né? E agora, o que eu vou fazer, né? E aí, eu nunca tinha dado treinamento, odiava fazer trabalhos na escola com apresentação, então não era uma coisa que eu gostava de fazer. Só que acabou que o treinamento foi muito bom, deu tudo certo, as pessoas gostaram, a direção lá gostou também, e aí eu comecei a fazer treinamentos recorrentes para a área de vendas, principalmente, outros treinamentos, e isso fez com que eu ficasse muito próxima da pessoa, da analista de RH na época. Então, eu fui me aproximando dela, fui ajudando em alguns eventos, fazendo outras atividades que não estavam ali vinculadas à minha área. E aí, essa analista de RH, era uma empresa de uns 60 funcionários, mais ou menos, ela passou num concurso público da cidade dela e ela tinha que se apresentar na segunda-feira. E aí, eles me fizeram a proposta, então, de assumir o RH. Na época, eu já tinha voltado a estudar em outro lugar, fazendo outro curso, que não era ciências contábeis, né, que era da parte administrativa. E aí eu peguei todas essas demandas ali do RH em 3 dias, junto com ela, e depois eu não tive mais nenhum respaldo, assim, porque ela ia estar em outra empresa, ia estar lá voltada para esse trabalho que ela passou, assim, né? Então deu tudo certo, e de lá para cá daí eu não saí mais. Então eu fui dizendo sim para as coisas, para as portas que foram se abrindo, né? Mesmo sem estar preparada, mesmo sem saber que eu tinha condições de assumir, né, uma determinada atividade, mas fui dizendo sim e a partir daquele momento eu fui me preparando e consegui. E tô aí até hoje, né, na área, eu não saí mais. Me encontrei no RH. Legal, Lu. É muito importante, né? Quando a gente dá essa reflexão, a gente olha assim e faz, nossa, onde eu estou hoje e de onde eu vim, né? Então é muito legal isso. Ô, Lu, a vida te deu algum aprendizado ou susto que você possa levar isso também para a vida profissional? Chegou a acontecer isso na sua vida? O que eu vou te dizer, assim? Eu tenho
eu tenho muito forte, assim, dentro de mim a questão da gratidão, sabe? Eu levo isso muito para o profissional também, para os aprendizados, assim, que eu quero passar para minha filha, para minha família também, né? E é muito difícil, tu deve saber como é difícil passar a gratidão, né? O conceito de gratidão para as crianças também. E assim, eu tenho uma coisa que é forte em mim sobre essa questão da gratidão, porque eu lembro de situações que eu passei e eu hoje, quando eu vejo que eu não estou passando aquela situação, mas eu poderia estar naquele espaço, naquele lugar, eu agradeço muito, assim, sabe? Todas as dificuldades que eu superei e que hoje eu não passo mais, elas me transformaram em uma pessoa grata, né? E eu gosto muito de passar isso adiante, eu gosto de falar sobre gratidão também nos treinamentos que eu faço, reforçar isso com as pessoas, porque a gratidão, ela traz felicidade pra gente, né? É comprovado que as pessoas que são gratas, elas acabam sendo mais felizes, que elas têm uma forma diferente de ver o mundo, né? Então, trabalhar isso com as pessoas, assim, também é importante. Mas, assim, já passei muito perrengue aí, muita dificuldade, né? Mas Ô, Lu, tem alguma história engraçada, você e sua filha, que você faz assim, eu levo esse momento pro meu trabalho. o que eu posso te dizer, assim, é que eu tento levar as coisas com mais leveza e me cobrar menos depois que eu me tornei mãe, assim, sabe? Então, às vezes eu percebo que eu tô ali na correria com ela. Vamos rápido, vamos fazer isso rápido, que né, tem que terminar isso aqui. E, por favor, fica quietinha que a mamãe precisa trabalhar. E aí eu tô mostrando esse nervosismo, essa ansiedade, transmitindo isso para ela, e isso não é bom. Então eu tenho me policiado muito para não fazer esse tipo de coisa, porque eu não quero que ela entenda que o trabalho é pesado, que é uma coisa ruim, negativa, e sim que é uma coisa leve. Ah, a mamãe tá. Eu tenho vídeos, inclusive, dela, assim, bem divertidos, que ela pega, assim, o celular e começa a dizer que ela vai trabalhar, ou que ela pega um teclado, assim, de computador, né? E começa a digitar ali, dizendo que está trabalhando, né? Mas de uma forma leve, assim, porque ela vê aquilo, ela vê a mãe trabalhando, né? Então é óbvio que ela vai querer fazer o mesmo, né? Repetir. Mas eu percebo que em alguns momentos eu tô muito ansiosa e tô interagindo com ela, só que eu não posso transmitir isso para ela não achar que o trabalho é isso, né? E ela entender que não, que o trabalho é bom, que tem que ser uma coisa positiva, tem que ser uma coisa leve, que faça bem para ela, né? Então, isso é uma coisa que é um aprendizado contínuo que eu tô tendo, assim, que eu tô me policiando a cada dia, um pouquinho a cada dia, para que eu transmita de uma forma positiva para ela, sabe? Então... Ô, Lu, me diz uma coisa. Antes da gente entrar no assunto da pandemia, que não é o assunto que a gente vai falar da doença, mas assim, numa visão mais profissional, né? Chegou a pandemia, e aí, o que passou na cabeça da Lu em relação ao trabalho, né? Porque você sai do ambiente caótico de toda vez ir para escritórios e você começa a estar dentro de casa, né? E aí vem a pergunta também, né? Como é que você trabalha e cuida de uma criança ao mesmo tempo? Pois então, é tenso, mas vamos lá, deixa eu tentar explicar um pouquinho. Quando chegou a pandemia, né, perguntou ali o que passou na cabeça, assim, como que foi. Primeiro foi aquele desespero, assim, aquela preocupação com a família, com as pessoas que tinham uma imunidade mais baixa, assim, né? Então, a questão do isolamento, o sentimento de não poder visitar os familiares, e eu tava com um bebê pequeno, assim, eles queriam ver, né, a minha filha. Mas, então, isso foi o primeiro ali, ponto, assim, quando surgiu a pandemia, né? Mas graças a Deus, assim, eu não tive experiências traumáticas, porque a gente não perdeu nenhum ente querido, assim, não perdeu nenhum familiar.
a gente acabou se mudando no meio ali da pandemia, logo depois que começou a pandemia, se mudou em agosto de 2020, e a gente saiu da região metropolitana para a Serra, tá? Basicamente foi isso, aqui no Rio Grande do Sul. E essa transição, ela acabou sendo boa pra gente, porque a gente começou a dar foco em outras coisas, né? E eu comecei a trabalhar remotamente por conta da pandemia também. Então, eu nunca me imaginei trabalhando remotamente antes, assim, sabe? E uma coisa que eu comentava, assim, com as pessoas muito, era que... e a gente via isso no dia a dia, via as pessoas comentando também por conta dos noticiários e tudo mais, mas eu me lembro muito disso, assim, tomara que as pessoas, assim, que o mundo, que as pessoas sejam diferentes, que voltem diferentes, né? Que a gente mude para melhor depois de passar por toda essa turbulência, todas essas coisas, né? E aí fica a dúvida, assim, se a gente mudou realmente para melhor, né? Mas, assim, trabalhar com uma criança é bem desafiador, assim, eu vou te dizer que é interessante, tem várias questões ali que a gente acaba não saindo, né, no vídeo, acaba não aparecendo, a gente fica plena ali na câmera, tudo, né, mas tá uma muvuca acontecendo às vezes atrás da gente, né. E é um caos, tá? Basicamente é um caos. Mas É tipo uma usina nuclear, né? Uma usina nuclear dentro de casa. A energia não se fora. Tipo isso. Como é que pode ter tanta energia, né? Nossa, incrível. Queria que eles doassem um pouquinho, né, pra gente. Mas funciona, sabe, Thiago? Funciona. E a gente consegue ser tão produtivo quanto presencial ou mais produtivo. Eu acredito que seja mais produtivo do que o presencial, inclusive, tá? Porque eu vou te dizer assim, o meu pensamento, se eu tivesse no presencial, eu ia pensar, por exemplo, o que está acontecendo? Será com a minha filha lá na creche? Ou com o cuidador dela? Será que ela está bem? Será que ela tomou o remédio na hora certa? Será que ela se alimentou bem? Será que ela fez a refeição completa? Então, será que ela já acordou ou não, né? Está com o cuidador? Então, isso é uma coisa que não acontece, porque a pessoa está ali no teu olho, né? Então, tu não gasta energia, não gasta o teu pensamento com isso, porque tu sabe que a criança está bem ali, né? Então, eu tive um processo de adaptação, assim, com a minha filha. Foram várias fases que eu passei, porque eu tô há 2 anos e meio trabalhando dessa forma, né, remotamente. Então, lá no início, ela estava com 2 anos e meio, agora ela está com 5, fez dia 19, agora 5 anos, né? E aí, lá no início, eu trabalhava 4 horas por dia, e ela ainda tirava soneca. Então, eu tinha uma preparação para que ela tirasse a soneca, eu ficava trabalhando enquanto ela tirava a soneca, e no restante do tempo ela assistia desenho. E daí a gente foi se adaptando ao longo das fases dela também, entendendo, ela foi entendendo, assim, que ela não podia me interromper. Então, a gente cria códigos, sabe? Eu tenho códigos com ela. Por exemplo, ela pode vir tocar no meu braço aqui. Ela vem aqui do meu ladinho, não pega a câmera, mas ela toca no meu braço. Mas ela não fala nada, porque ela sabe que o som vai sair no computador. Então, eu só faço assim para ela, mas eu faço baixo aqui que ninguém enxerga. Ó, tô fazendo assim com a mão, mas ninguém enxerga. E aí ela sabe que tem que esperar. Então, o que eu vejo, assim, que funciona bastante é ter rotina, né? Eu tenho que ter rotina com ela. E eu acordo por volta das 6 horas, eu tomo café, eu arrumo ela, eu deixo café, o suco, o lanche, tudo que ela vai precisar ali à mão, já preparo tudo antes ali das 8 e coloco o desenho. Eu já tive esses momentos também de me culpar por estar deixando ela na frente do desenho ali, assistindo desenho e tudo mais, muita tela e tudo mais, mas a gente lida com isso, a gente tem que eliminar essas culpas também, sabe? Porque tem o que funciona e o que não funciona. Para mim é isso que funciona, então tá tudo bem, ela tá bem, né? Então funciona, a criança entende, ela foi incorporando isso ao longo do tempo, sabe? E aí o intervalo
que eu faria num presencial, por exemplo, para tomar um café, comer uma fruta, eu uso para levar ela no banheiro, para trocar o desenho, para amparar ela, assim, para fazer alguma coisa que ela precise, né? Então, e tem um detalhe também, que quando eu sei que vai ter alguma reunião, assim, algum treinamento que eu não vou poder falar com ela ou atender ela, eu primeiro pergunto para ela se ela quer comer alguma coisa, se ela quer trocar o desenho, se ela está com vontade de ir no banheiro. E, na verdade, mas ela vai no banheiro, por que ela não vai sozinha, né? Ela tá com 5 anos já, ela sabe ir no banheiro sozinha, mas ela tem medo de ir até o banheiro porque ela tá na fase dos fantasmas, das bruxas e tudo, ela não vai sozinha. Então eu tenho que só levar, só estar ali a minha presença, né? Já é suficiente. Então tem todo esse processo, assim, sabe, por trás das câmeras. Mas eu já tive muito perrengue também, assim, né? É porque a gente vê uma coisa, a gente perguntar o dia a dia, né, para uma mulher. Outra coisa é o outro lado do balcão, né? Você é RH, né? Então, quando a gente pergunta para uma pessoa de RH, ela também sofre igual a mulher que tá do outro lado do balcão, né? Vou fazer uma pergunta, Lu, essa é muito interessante. Primeiro, como é que tua família enxerga agora que tu tá trabalhando remoto? A família, né? A família é interessante, assim, tá? O que acontece? Os familiares, eles acham. Eu imagino, tá? Assim, a gente nunca falou muito e tal sobre isso, mas eu acho que a maioria vê como um bico, sabe? Trabalhando em casa, tá vendo um bico, né? E aí eu tenho um agravante também que eu uso o celular pessoal para trabalhar. Então, o que acontece? Eu estou sempre online no WhatsApp durante o dia. Imagina, eu fico o dia todo online, porque eu estou com o WhatsApp, não o corporativo, né, o pessoal, mas aberto ali no computador. Então, eu estou sempre online. E aí, imagina, né? Aí eu, às vezes, demoro para responder as pessoas, né, que não são do trabalho ali, porque não dá tempo. Sério, assim, não tem como responder, não respira ali quase, né? Então é muito difícil as pessoas entenderem isso, né? Os meus pais, eles entendem, assim, e no horário de trabalho eles não mandam nada, assim, nada mesmo, assim, se tiver que ligar, eles ligam depois, são bem cuidadosos, então eles têm esse cuidado, assim, sabe? E tem uma coisa até meio engraçada, assim, que aconteceu, que foi no início do ano agora, ali por janeiro, eu acho, mais ou menos, fevereiro, teve uma pessoa da nossa família que ela passou alguns dias aqui em casa, só que eu estava trabalhando, não estava de férias, e meu marido estava trabalhando fora também, a minha filha eu não levei para creche porque ficava daí com a familiar, né? E aí eu vi, assim, na pessoa, era muito nítido, assim, tinha um olhar de dúvida, né? Porque ela passava e via que eu estava, às vezes, no WhatsApp, né? Então, como assim trabalhando, né? Ou então, assim, aconteceu dela passar e apagar a luz, porque estava muito claro, né? Mas não estava o suficiente para eu trabalhar. Então, mesmo tendo a luz, né, indireta aqui do sol, não era suficiente. Eu preciso de uma iluminação direta na frente do computador para não cansa, tu sabe, né? A gente cansa o olho mesmo. Então, ela passava, apagava a luz, sim, né? A luz acesa. E até que eu comentei com ela, né? E aí tem, às vezes, algum comentário, assim, alguma coisa assim nesse sentido que a gente vê que leva para esse lado de que a Lu não trabalha, né? Que é, o meu marido, né? Ele trabalhou o dia todo, ele tem que descansar. Não, ele não pode fazer isso no final de semana, porque ele tem que descansar no final de semana, ele trabalhou. Tá, mas e eu? E eu não tenho que descansar também, né? Eu tenho que descansar, né? Então rola esse preconceito, assim, e até às vezes de vizinho, zelador, assim, às vezes as pessoas sondam, né? Tentam perguntar ali como quem não quer nada, né? Para descobrir, porque deve ter, eu imagino, né? Não chega em mim, mas o julgamento assim, poxa, ela leva a criança para creche, fica a tarde toda dormindo, né? Então, eu percebi algumas sondadas assim nesse sentido. Eu falo, não tem problema nenhum, mas eu não vou botar uma placa na minha porta dizendo, eu tô trabalhando
remoto, não me julguem, né? E aí, uma coisa que eu e a André tá trabalhando muito é mostrar para Tiaguinho hoje que é importante o trabalho home office, né? Mas assim, mostrando a ele que papai trabalha e mamãe trabalha. A gente não tá se divertindo, a gente tá trabalhando. E aí ele chega para mim e fala assim: papai, deixa eu trabalhar. Aí vem, a gente senta no colo, brinca, trabalha aqui comigo, então vai pro colo da mãe, brinca, também trabalha. Mas a gente tá levando o trabalho como uma diversão para ele, que ele fica fascinado. Sabe quando ele fica brilhando no olho assim, Lu? E aí chega um parente da gente assim e fala: nossa, não sabia que vocês trabalhavam desse jeito. É uma forma de mostrar e dar um exemplo pro filho, né? E eu acho muito legal isso também, sempre que as pessoas olham assim bem estranho e falam: nossa, será que ela tá trabalhando? Isso é muito questionado. Muito, 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 muito. Então, o home office chegou para ficar de vez, né? Isso é uma das coisas da pandemia lá, né? Que a gente vai mudar para melhor ou não, né? Então, o voltar totalmente para o presencial não faz mais nenhum sentido, né? As pessoas têm que se adaptar a isso, né? Essa nova rotina e entender que dá sim para ser produtivo, dá sim para ter os mesmos resultados no remoto também, não só no presencial, né? E que as pessoas têm uma vida ali acontecendo, mas essas situações equivalem às interrupções que existem no trabalho presencial, né? A minha filha me interrompe muito menos do que quando eu estou lá na minha sala do RH, né, no ambiente corporativo, que entra um do nada e pergunta alguma coisa. Ela toca no meu braço e espera eu concluir meu raciocínio até eu poder atender ela. O funcionário, o gestor lá que entra na salinha, não, ele entra e eu tenho que parar o que eu estou fazendo e dar atenção para ele, né? Então, tem isso, né? Ô, Lu, tu chegou a ficar desempregada quando tu teve a nenenzinha ou não? Então, sim, eu parei um tempo de trabalhar, tá? Por 2 anos e meio. Foi esse o período ali que eu parei de trabalhar, tá? Mas isso foi planejado, tá? Então, eu decidi ficar esses 2 anos e meio ali parada, né? Sem trabalhar. Eu já tinha treinado uma outra pessoa para ficar no meu lugar. E aí fiquei em casa, né, por esse período. Ô, Lu, você é RH, mas você precisa fazer também entrevistas com outras RHs, né? Existe preconceito por você ser mãe? Primeira pergunta. E existe preconceito também sabendo que você estava grávida, assim. Ah, você está grávida em alguma situação, se tu chegou a passar por uma situação dessa. E outra pergunta também. Poxa, você tem filho? Chegou a passar essas 3 perguntinhas. Uhum. Ô, Thiago, quando eu fazia, né, passava lá por processos antes de 2016 lá, sim, muitas vezes, todas as entrevistas me perguntavam isso, né? E eu posso te dizer que era uma pergunta que eu também fazia porque era uma exigência da gestão também, de saber se a pessoa tinha filho, se era casada, qual a idade dos filhos, quem é que vai ficar com as crianças. Então, isso estava lá nas minhas perguntas de RH para eu fazer também, né? E eu já fui muito questionada sobre isso. E sim, eu como RH tenho bem claro isso, que para as mães a gente perguntava isso, para os pais não, né? Então isso é bem claro. O que eu percebo, assim, que perguntou mãe, assim, hoje, eu posso te dizer que eu aboli essas perguntas do meu discurso, tá? Mesmo sem ninguém me pedir. Então eu venho me atualizando, eu venho fazendo cursos, fazendo, né, várias coisas nesse sentido para me atualizar, porque a área de RH precisa, né? Então, quem está lá ainda com o pensamento de anos atrás está desatualizado, a gente tem que se atualizar. E isso é uma coisa que vem acontecendo, tá? Esse movimento aí de determinadas perguntas que eram comuns na entrevista não acontecerem mais e serem, inclusive, consideradas discriminatórias. Esse tipo de pergunta é considerada hoje discriminatória.
Mesmo vários RHs ainda fazendo isso. Então, eu aboli essas perguntas, eu não me sinto confortável em fazer mais esse tipo de pergunta, porque eu acho que lá atrás, sim, eu tinha o pensamento de, tem que saber como que é a rotina da pessoa e tudo mais. Mas a gente faz só para mulher, não para o homem, né? E então eu acho invasivo e constrangedor para a pessoa, né? São perguntas inconvenientes ali, não fazem sentido. E a pessoa está na tua frente ali, é óbvio que ela vai te falar que tá tudo certo, que ela tem alguém para cuidar, que ela tem o horário disponível. Não vai ser a resposta dela que vai te mostrar que não, ela vai conseguir, ela diz que consegue, né? Dar conta ali das demandas. Então é indiferente perguntar, né? E se eu perguntar só para, se eu perguntar para ela se ela só tem filho, né? E não fazer as demais perguntas, como que ela vai fazer para conciliar, e se o filho ficar doente, como é que faz? Esse tipo de pergunta. Se eu perguntar para ela só se ela tem filho, isso já está me dizendo que eu vou discriminar ela porque ela tem filho. Então não devo perguntar, né? Se ela falar ali no decorrer da entrevista, por conta própria, né? Na hora da apresentação, às vezes a pessoa fala, né? Tu me perguntou ali quem é a Lu. Eu poderia ter dito, a Lu é casada com fulano, tem a filha tal, né? Mora no lugar tal. Às vezes as pessoas falam isso, né? Eu preferi ir por um outro caminho. Mas pode ser uma resposta também, né? Eu sou casada, eu tenho tantos filhos, de tal idade, e tá tudo bem. Só que quando eu coloco isso como uma pergunta obrigatória ali, eu estou discriminando a pessoa, né? Eu tô dizendo para ela que aquela pergunta me interessa, né? E isso pode ser alguma coisa que vai impactar lá no restante ali do processo, né? Deixa eu te dizer, tem uma coisa também, a gente pode dizer que não. A gente diz, não, mas não tem preconceito, não é assim, mas a gente tem viés, né? Tem coisas que estão internalizadas na gente. E na hora lá de selecionar, tem 2 candidatos iguais. Talvez eu vá selecionar aquela pessoa que não tem um porém, entende? Então isso pode ser um ponto discriminatório, considerado como discriminatório. Muito bom. Lu, tu já entrevistasse um pai no lugar da mãe com um neném no colo? Um pai no lugar da mãe com o bebê no colo? Eu já falei contigo com o bebê no colo. Para mim foi a melhor experiência da vida, sabia? Me perguntaram um dia desse, assim, porque eu escolhi a empresa que eu trabalho hoje, né? E aí eu disse assim, cara, existem coisas que ninguém consegue explicar. Ninguém consegue explicar. E o que eu achei mais legal disso tudo foi o processo seletivo, né? Fiz lá o processo como um todo, mas quando eu caí no RH e o Tiaguinho tava muito novinho, acho que o Tiaguinho tava com meses, pô. E aí, nossa, agora eu vou ter que conversar com o RH, não tinha como mentir, né? E minha esposa foi trabalhar, então deixou um menino comigo. E assim, e agora? Eu podia ter deixado a câmera desligada e tá tudo lindo, maravilhoso. Mas eu fiz assim, cara, eu vou ver algo diferente. Acredito que eu vou ver algo diferente. E eu achei muito legal essa postura. Porque assim, eu lembro como fosse hoje, eu tava ninando o Tiaguinho e fazendo a entrevista, né? E assim, por isso que eu te questionei. Teve mais algumas situações dessas? Porque assim, a minha situação, assim, pra mim, foi a chave que virou. Assim, essa aqui é a empresa que eu quero trabalhar porque ela tem uma pegada humana. Porque é muito normal você ver as mulheres, mas você ver o homem é totalmente diferente, né? Uhum. Sim, não, é lindo ver isso, que existem existem esses movimentos que estão acontecendo com muito mais leveza para as pessoas, né? Mas aí eu vou te responder com uma pergunta. Tu já me viu em algum momento tendo que interromper alguma das reuniões, algum momento com a minha filha? Tu lembra de algum momento? Não lembro, nenhum. Não lembra? Então,
Então, eu tenho esse cuidado muito grande por conta do meu... que é um outro lado, entende? Um outro lado que eu atendo clientes, né, também. Então, eu preciso ter uma postura diferente, eu sou cobrada por isso, né? Então, eu tenho esse cuidado. Mas o que eu quero te dizer é que, ao mesmo tempo, eu não cobro isso das pessoas. Vai depender sempre de quem está, né, da gestão, da empresa que eu estou atuando e tudo mais. Então, eu vou ter esse olhar mais, como é que eu vou te dizer, mais empático, talvez, com a pessoa, porque eu entendo a situação dela. E eu sei o quanto é difícil manter uma criança quietinha aqui do lado, né? E fazer com que ela se mantenha ali tranquila, olhando o desenho, né? Sem revirar a casa e tudo mais. E revira, na verdade, fica de perna pro ar, assim. Então, depois que termina o turno, eu vou dar uma ajeitada, assim. Mas a gente, depois que... Por isso que é tão importante ter a diversidade nas empresas, ter perfis diferentes, porque a gente consegue olhar para as pessoas com outro olhar. Eu, talvez, antes de ser mãe, talvez eu não teria esse olhar tão empático para o Thiago com o Thiaguinho ali na hora da entrevista. Talvez, eu não sei te dizer, né? Eu espero que não, mas de repente eu ia achar um ponto negativo, não sei. Mas eu, como mãe hoje, eu entendo que é totalmente normal e tranquilo. A criança está ali, ela faz parte, né, daquele ambiente, daquele lugar, então é nada mais natural do que ela estar ali junto, né? Então eu acho que a gente acaba tendo muito mais empatia com as pessoas ao todo, assim, quando a gente consegue colocar perfis diversos também, né? Um pai que cuida ali full time do filho, né, e está trabalhando ao mesmo tempo, né? De repente vai ser mais comum uma mãe, mas se o pai está fazendo isso, pô, é um perfil diverso. Daí esse cara está lá na gestão, ele vai ter um olhar empático sobre todas as mulheres que estão ali, que estão vivendo uma situação de home office, tendo que lidar com as crianças ali, então ele não vai ser tão punitivo e tão observador com essas questões, por exemplo, né? Por isso que falam tanto da diversidade hoje em dia, né? É a criatividade que melhora no ambiente empresarial, tem uma série de coisas que fazem com que a empresa, né, tenha um plus, inclusive em termos de performance, mas também tem a questão humana, né, a necessidade de tu colocar pessoas que vão ter um olhar diferente ali das situações, né? Olhar com mais empatia mesmo, né? Então, eu como mãe, eu consigo ver coisas que antes da maternidade eu não conseguia. Por mais que eu quisesse, o meu olhar não chegava até ali, né? Porque eu não tinha aquela vivência. Ô, Lu, conta pra mim como é o dia a dia de RH, velho. Porque assim, pra quem tá do outro lado do balcão, assim, beleza, tá lá cuidando de problemas lá de folha de salarial, essas coisas, mas explica. Faz a gente sentar na cadeira, aquele momentinho, entender como é um dia a dia de uma pessoa de RH. Olha, o que eu vou te dizer? O trabalhar no RH é igual aquele meme, assim, que talvez tu já tenha visto, assim, que é quem sofreu muito na Terra pode passar direto, sem fila lá pro céu, porque é assim, tá? Esse é o meme ali do RH. A gente vê de tudo e vê dos dois lados, né? Do lado da direção, da gestão e do lado do colaborador. Então a gente fica meio que no meio do cabo de guerra ali, sabe? Porque tu tem que filtrar tudo, tem que filtrar as coisas que vêm lá da gestão e passar isso para o colaborador com filtro, e tu tem que pegar as coisas que vêm do colaborador, as reclamações, né, as questões, e passar isso para o gestor com filtro também, né? Porque senão dá problema ali, né? Então tem que ter esse filtro dos dois lados, né? Para a gente poder negociar, para a gente poder fazer o melhor ali para ambas as partes, né? Então isso é um cuidado assim grande, né?
Mas, no geral, assim, é aquele meme, assim, né, passa direto pro céu, assim, acho que eu vou ter essa passagem aberta lá. E a gente tem que estar sempre pleno, assim, né, então, se o RH desmorona, aí fica complicado, assim, né, o colaborador pensa que está indo tudo ladeira abaixo, né, então a gente tem que tá pleno ali, né? Então já aconteceu vezes assim de eu ir de eu sair assim de dentro da sala assim em determinadas situações e ir pro banheiro chorar, porque a pressão tava num nível assim hard, vezes, sei lá, 1000%, assim, uma coisa absurda. E aí eu lembro de duas vezes que eu fiz isso, assim, da pressão tá muito grande, eu ligar pro meu marido e ele me acalmar. Porque tem um ponto também, né? O RH ele é sozinho. Ele não tem um colega para desabafar, ele não tem uma pessoa lá dentro. Porque, né, é uma pessoa dentro do RH, né? E aí, o que eu faço? Bom, não tenho com quem falar, não posso falar com um gestor sobre isso, não posso falar com um colega sobre isso, meu Deus do céu, né? Eu tô explodindo aqui. E aí eu lembro dessas vezes assim que a minha vontade era sair correndo dali, assim, sabe? Então, por isso que a única coisa, assim, que naquelas duas situações que eu me lembro, assim, foi, bom, eu vou ligar para ele, né? E aí a gente tem também um código que a gente não liga um pro outro, manda o WhatsApp ali, quando um pode, responde, né, e tudo mais, mas se um ligar pro outro, vai atender, porque daí é algum problema, algum BO que deu que, né, opa, ligou, então tem coisa acontecendo, né? Então, e ninguém nunca me viu chorando, assim, então eu me recompunha ali dentro né, do banheiro e voltava plena, né? Então, aí, depois que a gente é mãe, também a gente se questiona, né? Porque talvez a Lu de hoje teria ido embora e não teria aceitado certas coisas, né? Então, coisas às vezes que iam contra os valores da gente, né? Então, é importante a gente se perceber, se conhecer, assim, para saber quais são os nossos limites, né? E os meus limites, eles não vão ser iguais aos teus ou ao de uma outra pessoa, né? E vice-versa também. Então, quando é que isso está afetando a nossa saúde mental? Quando é que isso está comprometendo, às vezes, até a nossa saúde física, né? Porque o mental, ele vai aparecer no físico também, né? Então, quando isso está nos afetando, a gente tem que talvez recalcular a rota, ver o que está acontecendo, que tem que mudar, né? Então, talvez a Lu de hoje não aceitaria determinadas coisas, né? Então, tem isso também, né? A gente tem essas reflexões, assim, nesse sentido, né? A vida vai te dando casca, né? Lu, o que é que tu falaria para as pessoas que estão querendo entrar no mercado, né, de trabalho para trabalhar com RH, né? Agora que você já tem uma visão, né, do todo lá do primeiro trabalho, do corre-corre, hoje você já é sênior, já está num nível bem mais avançado, o que é que você falaria para uma pessoa que está começando agora? Olha, o que eu falaria para essas pessoas? Eu diria, assim, para essas pessoas que estão entrando no mercado, que para todas as pessoas, independente da área, assim, e independente de idade também, às vezes está mudando de profissão também, mas as pessoas jovens, principalmente, que estão entrando ali, não tem um norte, não tem um direcionamento, é para buscar alternativas gratuitas para estudarem, sabe? Porque lá no meu tempo não tinha isso, eu era condicionada a recorrer a uma faculdade paga e, né, como eu te contei lá no início, eu não tinha condições de pagar, aquilo me frustrou, me gerou algumas questões, né, ali. Então, hoje não, hoje a gente pode estipular um tempo do dia que eu vou fazer isso, que eu vou estudar. Dinheiro não é mais desculpa, tem muita coisa gratuita. Então, é uma coisa importante, assim, a gente poder aprender desde cedo a cuidar do nosso tempo, a gerir bem o nosso tempo, né? Porque ele é precioso e às vezes a gente jovem lá não tem esse discernimento, né? Vai deixando para depois e tudo mais. E a gente precisa aprender a cuidar bem do tempo, aproveitar cada hora, cada minuto,
para fazer as coisas que vão de alguma forma agregar na nossa vida e vão nos trazer resultados positivos, né? Então, pode ser, às vezes a pessoa vai fazer uma atividade física, vai colocar uma leitura no dia a dia, um curso, vai fazer um trabalho voluntário, um vídeo, vai ler assistir um vídeo de qualidade no YouTube, né? E não coisas aleatórias, vai ler um artigo. Então tem muita coisa hoje gratuita que dá para fazer e muitas coisas que a gente consegue incorporar na nossa rotina, né? Só que tem que cuidar do tempo. Então a internet, as redes sociais, elas engolem a gente, né? E o adolescente, o jovem, a pessoa que está entrando no mercado, se não cuidar, o tempo vai passar e não vai aproveitar esse tempo que é precioso. Hoje a gente sabe, depois que a gente passa ali dos 25, 30, e cada vez parece que piora assim, a questão do tempo, a gente vai ficando com muito menos tempo. Eu lembro quando eu era adolescente, às vezes fazia capinha para colocar no CD, colocava, né, tinha diário, essas coisas. Gente, não dá, na rotina que a gente tem hoje, não tem como estar escrevendo um diário, como estar fazendo, né? Às vezes nenhum álbum a gente consegue fazer para os filhos, assim, com as fotos de recém-nascido, porque o tempo é muito corrido. E quando a gente é adolescente, é jovem, a gente tem tempo mais de sobra, né, digamos. Então a gente precisa aproveitar para coisas que vão nos trazer resultados positivos, né? Não estou falando nem de dinheiro, nem nada, mas coisas que vão agregar, vão nos tornar pessoas melhores, né? Então, estudem, se a gente tem um objetivo assim, eu quero tal profissão, cara, mergulha naquilo na internet que tu vai achar muita coisa gratuita para entender para que caminho tu quer ir, o que exatamente tu quer estudar sobre aquela área, né? Então, eu diria, resumindo assim, que é para buscar alternativas assim para estudarem gratuitamente e depois daí que tiver consolidado aquilo que pensou ali que é importante, daí sim, aí vai fazer uma graduação, aí vai fazer um estágio focado na área, né? Vai construindo ali a carreira naquilo, mas antes pesquisa bastante e vai buscando alternativas, assim. Ô Lu, tu tem algum desejo, algum objetivo traçado a médio prazo? Né? A longo não, a médio. Tu tem? Sim, isso eu comentei contigo, né? Eu vou explicar um pouquinho melhor ele, tá? O que acontece? Eu tenho feito algumas revisões de currículos e de perfis ali no LinkedIn de forma voluntária, tá? Então, para pessoas que me pedem por conta de um post que eu fiz, eu acho que eu não sei exatamente quantos meses atrás faz, mas eu fiz um post nas minhas redes sociais e eu devo ter feito essa análise de currículo e de perfil no LinkedIn para umas 6, 8 pessoas, mais ou menos. E é muito legal poder ajudar, porque tu vê assim o retorno das pessoas agradecendo, então isso é bacana, né? E eu fiz, se eu não me engano, foi por conta dessa onda de layoffs que estão acontecendo e tudo mais, para tentar ajudar as pessoas de alguma forma. Só que eu também vejo, porque existe um perfil que está no LinkedIn, que é esse pessoal mais, não de tecnologia, mas pessoas que têm um conhecimento um pouco maior, têm, né, uma condição ali de ter um perfil, de entender ali sobre uma rede social diferente. Então é uma pessoa que, mesmo que básico, já sabe construir um perfil e tudo mais. Mas eu também vejo a dificuldade das pessoas com cargos mais operacionais, que tem que elaborar um CV, um currículo ali, sabe, que vai atrair o recrutador, e às vezes a pessoa não sabe. Ou atrair o recrutador, ou a questão da inteligência artificial. Então, como é que eu vou colocar essas palavras-chave para quando eu vou para um InfoJobs, para um Indeed, o meu currículo ser localizado por eles, né? Então, pessoas com cargos mais operacionais, eu vejo muito forte essa dificuldade, assim, do básico, sabe? Não colocar um DDD no telefone, e às vezes a gente vai pelo DDD ou vai pela cidade que mora, né? Mas às vezes hoje a coisa tá muito ampla, então
eu tô olhando uma vaga, às vezes, lá para o Rio de Janeiro, e a pessoa não coloca DDD e nem a cidade, eu não tem como saber, né, que ela tá naquela cidade. Então não coloca DDD, não coloca cidade, não coloca, ou coloca um e-mail inválido às vezes, não coloca formação, coloca só o cargo, mas não coloca funções, ou as principais funções ali que fazia, ou coloca um amontoado de coisa que fazia sem dizer o nome das empresas, sem ter tempo, sem ter nada. Então, resumindo isso, né, eu acredito que a médio prazo, tá? Curto, médio prazo, eu consiga montar um projeto para que durante algumas horas no mês eu consiga prestar assistência para essas pessoas e ajudar elas a se recolocarem de uma forma voluntária. Então, não sei ainda se eu vou fazer isso em conjunto com alguma prefeitura, alguma entidade, eu não sei bem ainda, mas é uma coisa que eu tenho muito clara, assim, que eu quero fazer, quero colocar em prática, só não coloquei. Eu fiz meu primeiro ali rascunho no LinkedIn com, né, pessoal mais capacitado, mas eu quero levar isso para pessoas que não têm condições de pagar uma pessoa para olhar o currículo, de pagar uma pessoa para ajudar ali a se recolocar, ou às vezes até a postura. Hoje ainda atendi uma empresa que comentou: eu gostei muito do candidato, tá, mas achei muito informal, não estava com uma roupa assim, assado. E era uma vaga mais operacional, mas a pessoa tinha uma expectativa de que ia se apresentar de uma forma um pouco diferente na entrevista, né, presencial. E a pessoa às vezes não tem essa noção, né? Então, quero tocar algum projeto nesse sentido, se tudo der certo. Papai do céu vai te abençoar e vai trazer coisas boas para você. Uhum. Ô Lu, o que é que você vê o setor de RH daqui a 3 anos? Daqui a 3 anos, olha, eu acho que o RH ele vai ficar totalmente estratégico, tá? Ele já está indo por esse caminho, tá? Então, os processos que antes eles eram totalmente burocráticos, eles vão sumir cada vez mais. A gente tem muita plataforma, quer queiram, quer não, as plataformas vão assumir o lugar lá dos recrutadores, né? Então, eu sei que tem muitas questões, e o pessoal, uma galera aí, às vezes fala mal de algumas plataformas no LinkedIn e tudo mais, mas a inteligência artificial está começando e tem muita coisa ainda para melhorar, para adaptar, e é isso que vai ficar, né? Então, plataformas, sistemas que fazem o trabalho do RH mais operacional, elas vão fazer de boas, assim, sabe, o trabalho do RH. Então, isso é uma coisa que eu vejo que o movimento está acontecendo e não vai parar. Cada vez mais plataformas mais robustas e que atendam muito melhor também os candidatos, né, e não só o recrutador. E o recrutamento e a seleção está mudando muito, né, então, através dessa inteligência artificial, processos de folha, benefícios, tudo vai ser mais rápido, tudo vai ser automatizado, o que tem muita coisa que já é, inclusive, né? E aí o RH, ele precisa se atualizar para o penso, né? O RH precisa ser estratégico, ele precisa pensar na parte estratégica. Eu acho que esse já é um movimento que está acontecendo e daqui 3 anos é uma coisa que vai estar totalmente, né, imersa aí, né? Só a gente já vê isso nas vagas, nos RHs, assim, nos cursos voltados para RH, todo esse movimento ele está acontecendo muito forte, né? Então a tendência é só melhorar, né? Que eu acho que não piora, assim, na verdade isso é bom para gente, né? Pensar em coisas estratégicas mesmo, né? Lu, última pergunta para todo mundo ficar feliz e a gente poder concluir. Uma frase que você poderia dizer para as pessoas que estão te ouvindo, assim, cara, gostei da ideia dessa menina. Ô, Thiago, eu trouxe anotado uma frase aqui para falar. Eu vou ler ela, tá? Acho que faz bastante sentido, assim, com essa questão de tecnologia. Acho que é bastante interessante para a gente repensar um pouquinho, tá? Ela tem a ver com tecnologia e eu acho bastante necessário para quem é de RH também entender
que a inteligência artificial, que a gente estava falando ali, a questão da tecnologia também, não veio para competir, né? E veio para transformar o que era escasso, o que a gente tinha de escassez antes, né? Transformar isso em algo abundante, tá? Então, é uma frase do livro Abundância, o futuro é melhor do que você imagina, tá? Que diz o seguinte: escassez é muitas vezes contextual. Imagine uma laranjeira gigante, cheia de frutas. Se eu colho todas as laranjas dos galhos inferiores, as frutas acessíveis acabam. De minha perspectiva limitada, as laranjas agora são raras, mas uma vez que alguém invente uma tecnologia chamada escada de mão, subitamente o meu alcance aumenta. Problema resolvido. A tecnologia é um mecanismo liberador de recursos, pode transformar o outrora escasso no agora abundante. Então, a nossa perspectiva, ela molda a nossa realidade. Então, por isso que a inteligência artificial, a tecnologia, ela vem para ajudar nos processos, né? Para tornar coisas que antes eram escassas em abundantes. Então, é essa mensagem que eu quero deixar assim, para os RHs, né? Que não tá, a tecnologia não está para competir, ela está para nos auxiliar, para nos ajudar. Que lindo, Lu. Muito bom. Muito obrigado por tudo. Pessoal, voltando aqui, né? Se inscrevam, compartilha com o pessoal, né? Curtam o vídeo, né? Lu, eu te agradeço demais todo o seu tempinho. Seu tempo é ouro. Nossa Senhora, eu sei que você é mamãe, então daqui a pouco vai ter que pegar a bebezinha, ou então fazer as coisas, então te entendo. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado pelo seu tempo. Tá? Eu que agradeço demais, Thiago, pelo convite, tá? Não. Pessoal, então vocês podem ver a entrevista da Lu, super legal, no Instagram, no Spotify, ouvindo, no LinkedIn e também no canal do YouTube, tá certo? Muito obrigado, Lu. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.